Dia 5. Desapego dos bens terrenos. Deus é o Criador de todas as coisas e, portanto, o Senhor de suas criaturas. Mas, em seu projeto benevolente, Ele quis que o homem exercesse consigo este senhorio sobre a criação. Assim se expressa a Sagrada Escritura. Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Gênesis 1:28. Esse domínio que Deus permite que o homem exerça é uma participação em seu governo, mas esse senhorio deveria ser vivido como uma forma de sacrificar, ou seja, oferecer todos os frutos a Deus. Com a queda do homem no pecado, essa ordem estabelecida por Deus foi quebrada, e no íntimo da alma surgiu um descontrole, a chamada concupiscência dos olhos. Essa desordem representa o egoísmo e a sede de possuir todas as coisas de maneira desmedida para si mesmo, não as oferecendo a Deus. Afirma a Sagrada Escritura: o olho não se sacia de ver. Eclesiastes 1:8. E, por contemplar toda a obra da criação e ver a sua imensidão, o homem desordenado tende a querer roubar de Deus aquilo que lhe pertence. É assim que expõe sua alma a um grande perigo, porque a posse desmensurada dos bens terrenos não é capaz de saciar seu espírito, mas, levado por uma cegueira, não se deixa iluminar pela luz da graça que lhe exorta a exercer a generosidade, possuindo os bens, mas não se deixando ser possuído por eles. Com a encarnação de Jesus Cristo, ele passou a ser o modelo do homem perfeito, e nosso Senhor sempre foi desapegado de todos os bens, mas sabia usufruir deles de maneira moderada. Desse modo, ele institui a pobreza evangélica como sinal desse benéfico desapego dos bens. Segundo os ensinamentos de Jesus, o problema não está em possuir bens, pois, desde o princípio, Deus assim o quis, mas em colocar essa posse material acima dos bens espirituais. Portanto, a Igreja, em sua doutrina, ensina que o preceito do desapego das riquezas é obrigatório para entrar no reino dos céus. Aqueles que desejam alcançar a sua salvação precisam moderar seus desejos pelos bens terrenos, pois o próprio Jesus Cristo afirmou explicitamente: é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Mateus 19:24. Nessa exortação feita pelo Senhor, não há uma condenação àqueles que possuem muitos bens, mas, sim, àqueles que se apegam demasiadamente aos bens terrenos e não os dispõem para Deus e ao serviço dos mais pobres. A propósito disso, existiram muitos santos ricos, mas eles faziam pouco caso de sua riqueza e sempre distribuíam seus bens aos pobres, demonstrando assim que a única riqueza que realmente lhes importava era possuir a Deus. Diante dos bens deste mundo, o coração humano tantas vezes sente-se dividido, mas é necessário lutar contra isso, pois ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Quem se apega aos bens não é capaz de confiar na providência de Deus. Torna-se soberbo e indiferente às necessidades do próximo. É por isso que o apego representa uma escravidão, no passo que é uma verdadeira idolatria. O abandono à providência do Pai do céu liberta da preocupação pelo amanhã. A confiança em Deus dispõe para a bem-aventurança dos pobres. Eles verão a Deus. Somente os pobres em espírito podem ver a Deus, pois seus olhos se preservaram para esse dia, não viveram cobiçando os bens terrenos. O remédio para o apego aos bens terrestres
é o apego aos bens celestes. É a esperança na posse de Deus, na bem-aventurança eterna, que torna o coração humano capaz de abandonar todas as riquezas materiais que são passageiras, para abraçar as riquezas espirituais que são permanentes. São Francisco de Assis, por exemplo, soube encontrar nas palavras do Salvador essa sabedoria que se esconde aos olhos do mundo. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Mateus 6, 19 e 20. É o grande desejo do céu que vai desprendendo o coração humano das coisas da terra, que vai lhe abrindo a visão para enxergar que os bens eternos são mais valiosos e importantes que os bens terrenos. O desejo da verdadeira felicidade liberta o homem do apego imoderado aos bens deste mundo e terá a sua plenitude na visão beatífica de Deus. Por isso, aquele que vê a Deus obteve todos os bens que se possam imaginar. No coração de cada homem e mulher existe uma inclinação desregrada pelos bens deste mundo, mesmo quando está aí disfarçada. É contra essa inclinação que é preciso lutar arduamente, pois desse desejo imoderado é que nasce a inveja. Esse vício capital é a tristeza que surge na alma diante do bem alheio e do desejo desmensurado de possuir esses bens que não lhe pertencem. Por isso, na vida cristã, o batizado combate a inveja pela benevolência, pela humildade e pelo abandono à providência divina. A caridade é a maneira pela qual é possível compreender que o dinheiro e os bens são meios que devem ser colocados à disposição do próprio bem e do bem do próximo. Jesus é muito incisivo quando coloca a salvação como consequência do despojamento do homem de todo o afeto desmedido pelos bens, de sua liberalidade em relação ao próximo. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estive nu e me vestistes. Doente e me visitastes. Preso e viestes ver-me. Cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25, versículos 35, 36 e 40. Isso prova que somente os desapegados é que são capazes de olhar a necessidade do próximo, de estender-lhe a mão e suprir sua necessidade. A esses o próprio Jesus dirá: Vinde, benditos de meu Pai, receber por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. O verdadeiro devoto da Santíssima Virgem deve esforçar-se diariamente para viver uma vida despojada de tudo. Seu coração repousará somente em Nosso Senhor, e o único bem que desejará é a eterna união com Deus no céu. A exemplo da própria Virgem Maria, que foi sempre pobre de espírito, e de seu Filho Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor aos homens. Aqui cabe o conselho de São Paulo: se, pois, temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Ora, os que querem se enriquecer caem na tentação e cilada, e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que mergulham os homens na ruína e na perdição, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 8 a 10. O coração humano só encontrará paz na posse eterna de Deus. O dinheiro jamais será capaz de preencher um espaço que anseia por eternidade. Para refletir, os bens deste mundo não serão capazes de preencher a nossa alma. Você é uma pessoa excessivamente preocupada com as coisas deste mundo até o ponto de deixar de lado as coisas de Deus? Você é capaz de se alegrar com os bens do próximo sem deixar com que a inveja tome conta do seu coração? Afetos e resoluções.
Santíssima Virgem Maria, minha amada Mãe, soubestes em cada momento de vossa vida abandonar-se à providência divina, amar os pobres e desejar somente a Deus como único bem. Ajuda-me a superar meus apegos pelos bens terrenos e a lançar meu olhar para o céu, a fim de que as coisas deste mundo não me detenham na busca pelos tesouros celestes. Tudo deposito em tuas mãos. Obtende-me a graça de amar unicamente a teu Filho Jesus. Amém. Propósito. A Virgem Maria era profundamente caridosa e sempre se compadecia dos mais pobres. Ela não tinha apegos a nada neste mundo, pois seu coração sempre desejou os bens celestes. Hoje, ela vem ao seu encontro para te ajudar a abandonar as preocupações e apegos com os bens deste mundo. Todo aquele que vive desapegado pensa no próximo e o ajuda em suas necessidades. Por isso, ajude alguém que esteja precisando. Faça uma doação, dê uma esmola, encontre um meio de aliviar a dor do próximo. Veni Creator Spiritus. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Envia o vosso Espírito, e a tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que conheçamos o que é reto, e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Estela, Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem, por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia, ao vosso lado, possamos ver Jesus. Louvor a Deus, o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.